Companheiro Zé Otávio? Companheiro, é seu áudio. Verifique aí. O companheiro está na sala, gente. É porque ele está com dificuldade no áudio dele. Mas ele está aqui presente. Não, companheiro Zé Otávio. Sem som ainda. Tire o som e coloque novamente, que às vezes a configuração ele trava um pouco. O companheiro está sem som e sem imagem, viu? Só lembrando. Pronto, agora apareceu sem som. Veja se agora libera o som. Libera o microfone. Veja agora. Não, continua sem áudio e sem aparecer sua imagem. Não tem um outro aparelho, o companheiro possa entrar em um outro celular, alguma coisa. Quem entra pelo link em outro aparelho pode ser o seu aparelho. O companheiro está nos ouvindo, mas não está conseguindo falar nem aparecer. Abre e fala. Não pergunta, eu não sei onde é que eu... Se você faça isso, eu não sei fazer, não. Não quero falar. Eu já tenho como é que eu fico buscar. Pronto, pessoal, ele vai entrar por outro equipamento. Eu estou só mandando o link para ele, para o outro. Só 2 minutinhos aí que a gente normaliza tudo.
essa horinha que quiser tomar uma aguinha no banheiro, é aquele momento do intervalo para a gente continuar nosso treinamento. Pronto, você está aqui, pode... Saiu? Não é possível. Pronto, agora volte aqui. Sem mexer muito. Isso aqui eu faço aonde? Deixa aqui no seu colo. Vai ficar o tempo todo aqui. Sim. Você está aparecendo aqui. Pronto, e agora? Como é que eu entro? Renê, pode tirar a projeção, viu? Já estão me ouvindo. O professor Otávio? Júnior, estão me ouvindo já? Pronto, agora estamos lhe ouvindo. Pronto, ó. Eu estava no notebook ali que não precisa desse equipamento de aviador aqui. Mas estão todos me ouvindo já? Estamos todos lhe ouvindo. Pronto. Então, bom dia a todos. Desculpem aí, eu entrei aqui 1h30 antes para ficar nos secretários, para não ter nenhuma dúvida na transição, mas vocês já devem estar percebendo que eu sou muito fraco nesse negócio de tecnologia. Agora, Júnior, você vai, antes de começar, você tinha pedido aqui por e-mail para fazermos aqui 1 minuto de silêncio. Foi, nós já fizemos. Fizemos agora no momento de secretaria, é isso. Já fizemos, pronto. Então, isso aí já dispensa. Então, amigos, tem também, matéria você cumprida também deu... e avisada sobre o chat também. Então, sobre o chat também, pronto. O tempo é todo seu agora. Tá bom. Bom dia a todos. Renê, projeta a tela vamos ver a tela aí com o Renê. Pronto, amigos. Ótimo. Bom, primeiramente eu me apresento. José Otávio Patrício Carvalho está aqui. Eu sou do Rotary Clube Recife Boa Vista. Estou há 37 anos no Rotary. Já participei de alguns treinamentos anteriores, uns 20 pelo menos, até mesmo como instrutor, mas é a primeira vez que eu estou participando virtualmente. Então, vocês vão dar o desconto nessas traquinagens que estamos fazendo aqui. Bom, eu queria só... Toda a comunicação, eu acho que nós deveremos, oficial de distrito, devemos só lembrar o lema do presidente de roda internacional para 2021-2022, o checa-meta, o checa-metar, como chamam em alguns países, servir para transformar vidas. Isso aí vai ser a frase de inspiração para o nosso ano rotário. E foi muito bem desenvolvida ontem pelo governador Gilson Edmar, ele fez toda a retrospectiva do servir, e sempre a gente servir com a intenção de transformar vidas. Então esse vai ser o nosso mote inspirador para todas as comissões e todos os rotarianos nesse ano rotário. Bom, a metodologia do treinamento aqui, sempre fazíamos uma metodologia com a maiêutica, os companheiros participando. E agora vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Então é um pouco mais expositiva, mas no final vamos tentar fazer alguma coisa interativa e construir juntos, porque acho que é a maneira mais fácil de você fixar as ideias.
Vocês estão se fazendo treinamento para serem diretores dos clubes. Imaginemos uma pessoa que está sendo contratada para ser diretor de uma empresa. Então, a ideia é a mesma. Nós vamos aqui, primeiramente, conhecer aquela empresa. Aqueles que conhecem vão relembrar onde é que ficam os seus departamentos, quais são as pessoas que estão ali à frente, tal, em tudo. Esta é a ideia hoje. Tá vendo? Cortando um pouquinho aqui. Ok. Então, vocês, como dirigentes agora dos clubes, vão fazer parte do conselho diretor. Então, eu achei por bem a gente ter umas ideias iniciais, antes de entrar em administração propriamente dita, a gente ter uma ideia muito sucinta de apresentação dos objetivos do Rotary, de alguns princípios de planejamento, de como se chegou hoje em dia a essa departamentalização, esse gerenciamento por comissões, para vocês se situarem. Tem muitos aqui experientes, e até mais experientes do que eu, e tem outros que estão pela primeira vez ingressando nos conselhos diretores. Então, para esses que estão iniciando, é realmente o treinamento de aprendizado, e para aqueles experientes é o treinamento de relembrar. Primeiramente aqui nessa tela, os objetivos do Rotary. O objetivo principal do Rotary, isso aí está, todos os rotarianos do mundo sabem e já leram a fixação desse objetivo, porque vem dos princípios de Rotary Internacional. Estimular e fomentar o ideal de servir, como base de todo empreendimento digno, promovendo e apoiando o quê? São quatro objetivos. O desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidade de servir. Então, entra no companheirismo. O companheirismo não é o companheirismo em si, porque o companheirismo, em última instância, você faz num clube social, faz num culto religioso, faz numa sala de aula de universidade, mas aqui não, é visando o companheirismo, é para congregar, unir, para servir juntos. O segundo objetivo de Rotary, a difusão de altos padrões éticos na vida empresarial e profissional, e o reconhecimento do mérito de toda a ocupação útil e a valorização da profissão de todos os rotarianos como oportunidade de servir a sociedade. Então, aqui vocês já estão vendo que o Rotary está instigando a gente no nosso mistério, no nosso trabalho do dia a dia, ter sempre presente que a nossa missão ali, como profissional, também é de servir a alguma coisa. Se eu sou um médico, a minha profissão vai ser para sustentar minha família, mas, ao mesmo tempo, eu estou servindo aqueles que eu estou atendendo. Então, hoje está muito claro isso na mente de todo mundo, como estamos homenageando os profissionais de saúde. Então, a ocupação é útil, está sendo valorizado e oportunidade de servir a sociedade. Mas também o GARI. O GARI, ele está tendo um papel fundamental para a limpeza da sociedade, para a saúde urbana e para a prevenção de doenças. Então, a gente tem que ter não é saber que é uma profissão, mas valorizar e ver nela aquela ocupação útil. O terceiro, por favor, Renê, subir um pouco. A aplicação do ideal de servir na vida pessoal, profissional e comunitária de todos os rotarianos. A gente também se sentir, não só durante as reuniões do Rotary, não só na nossa vida profissional, enquanto estivermos no nosso birô, na nossa máquina, mas também quando estamos na nossa vida familiar, ter sempre essa ideia que estamos ali como um servidor. A solidariedade é um dos elementos vitais na vida e é o que motiva a vida das pessoas. Não adianta sermos só religiosos, não adianta sermos caridosos,
mas se a gente não tiver a solidariedade e ver sempre nas nossas ações o outro, a gente não está ainda entrando no ideal de servir que o Rotary nos conclama. E a quarta maneira de servir, pelo objetivo do Rotary, é a propagação da compreensão, boa vontade e paz entre as nações, através de uma rede mundial de profissionais unidos pelo ideal de servir. O Rotary tem sua universalidade. Todos esses princípios estão sendo hoje cultuados em cada treinamento hoje, porque em todos os clubes do mundo estão hoje todos os 1.200.000 rotarianos no mundo, e mais os rotaractianos, estão nessa fase de treinamento para assumir esse rodízio a cada ano. Diferente das empresas que, quanto mais perene e mais duradouro a direção, mais se valoriza. Aqui não. Como há essa rotatividade, a roda dentada, nós passamos o bastão a cada ano e continuamos com a responsabilidade de ter segurado o bastão. Por favor, Renê. Essa ideia, que é a ideia do conceito dos objetivos de Rotary, eles foram didaticamente distribuídos no que o Rotary chama de avenidas de serviço, que são hoje, considerado hoje, a partir de 2005, tão somente, porque antes era também a estrutura dos clubes eram com base nas avenidas, mas hoje é a base filosófica e para a prática de todos os clubes. Então, rapidamente, a gente não vai entrar aqui, porque não é isso a proposta, não é hoje, só conhecer e nos situarmos dentro da organização. Nós somos um diretor que estamos conhecendo hoje, em uma hora ou duas, a nossa associação, então não podemos entrar, se sentar e conversar com cada um dos participantes da empresa. Vamos só ter essa visão holística. A primeira avenida de serviços internos envolve os passos que os associados devem seguir para o funcionamento exitoso do clube. Essa avenida de serviços internos tem tudo a ver com a comissão de administração. Antes do planejamento estratégico dos clubes, que vamos ver mais adiante, nós atuávamos nesses segmentos, nessas subcomissões que vamos construir hoje, através dos serviços internos. Mas esse é um serviço que todos os rotarianos devem também ter consciência e devem ter essa ideia de serviço. O segundo são os serviços profissionais. É a segunda avenida, que tem por objetivo a promoção dos altos padrões de ética nos negócios e profissões, o reconhecimento do valor de todas as ocupações úteis, a promoção do ideal de servir em todas as atividades profissionais dignas. O papel dos associados inclui a obediência a um código de conduta pessoal e profissional em consonância com os princípios do Rotary e o uso de suas habilidades profissionais em projetos elaborados pelos clubes para resolver os problemas e atender às necessidades da sociedade. Estamos aqui dentro de um princípio que é fundamental para o Rotary, que é a ética. Dentro dos serviços profissionais, nós temos que ter essa preocupação da ética em todos os nossos aspectos de profissional. A ética com os nossos concorrentes, a ética com os nossos empregados, a ética com os nossos superiores, a ética com os nossos clientes. Então, tudo isso demanda ética. E ética pode ser desenvolvida num seminário de 4 horas. Não é aqui que vamos estender essa ideia. Mas o conceito básico da ética para o Rotary é tudo aquilo que seja benéfico para o outro com quem convivemos. Vamos para a terceira avenida, Renê. Serviços à comunidade. A terceira avenida de serviço consiste nas atividades implementadas pelos rotarianos, às vezes em cooperação com outros, para melhorar a qualidade de vida da comunidade ou municipalidade servida pelo clube. Essa aqui é a parte mais visível do serviço. Se perguntar a um não rotariano qual é a ideia de serviço,
eles vão sempre olhar a ideia do serviço à comunidade. É alguém olhar para os mais necessitados, cada clube tem sua área de serviço no seu bairro, no seu município, em uma área que algum rotariano já serve, que os outros rotarianos vêm implementar, mas sempre servir e agora lembrar do lema para transformar vidas. Então, serviços à comunidade é onde está mais visível o lema do presidente do Rotary Internacional. Servir à comunidade e aos outros para mudar a vida. A quarta avenida de serviços é os serviços internacionais. Refere-se às atividades implementadas pelos rotarianos em prol da paz, boa vontade e compreensão internacional, inclusive relacionamento com povos de outros países e conhecimento das suas culturas, costumes, realizações, aspirações e problemas por meio de contatos pessoais, efetuados durante viagens, comparecimento a convenções, leitura e correspondência, bem como mediante a cooperação em atividades e projetos do clube que beneficiarão pessoas de outros países. Então, nós temos que ter a ideia de que servimos prioritariamente a nossa comunidade, mas estamos também colaborando para essa compreensão e a paz mundial. Esta semana eu vi uma palestra de Zé Miranda, ele falando sobre intercâmbio de jovens, que é uma das linhas de serviço internacional, e um intercambista que tinha estado um ano nos Estados Unidos, durante um tempo aí um lapso da nossa história, ele disse numa volta aqui: eu tenho certeza, se Bush e Saddam Hussein tivessem sido intercambistas, não teria havido aquela guerra. Então, para se ver a ideia que o Rotary tem em suas linhas, a internacionalização, você conhecer as outras culturas, você saber que a ética, até a ética, ela tem que absorver os costumes. Pode ser uma coisa ética aqui hoje, e lá num país da Ásia, da África, a ética tem um outro aspecto, e a ética variante. Então, esse aspecto da internacionalidade está sempre presente na nossa organização. A quinta, passa aí, Renê, é a mais nova, o serviço à juventude. A quinta avenida de serviço reconhece a mudança positiva trazida pelos jovens através de incentivo a atividades para desenvolvimento de qualidades de líder, engajamento comunitário, prestação internacional de serviços e intercâmbio que enriqueçam e promovam a paz e compreensão mundial. Isso aí é lógico que a juventude hoje é a preocupação central da nossa organização para a sua sobrevivência. Também para o direcionamento da sociedade para o bem, o ideal de servir. É quando se forja mais os nossos comportamentos, é na nossa juventude. Nós temos o Interact, o Rotaract hoje já faz parte do Rotary. Você tem os programas de intercâmbio, você tem o RILA, que é o treinamento de jovens lideranças. Então, essas são as 5 avenidas que o Rotary nos conclama a pensar para estimular e fomentar o ideal de servir, que é o seu objetivo principal. Aí, Renê. Próxima. Já falando aqui em reorganização dos clubes para o segundo centenário, que foi fruto do Conselho de Legislação de 2004. Nós todos sabemos que o Conselho de Legislação, que é onde participam um representante de cada um dos distritos do mundo, ele é onde se repensa as recomendações e as emendas de legislação do Rotary. Então, esse Conselho de Legislação é o coração da nossa organização com relação à sua parte legislativa, vamos dizer assim. Então, em 2004, a ênfase foi como se tornará o Rotary mais eficaz. Eficácia, eu vou ter aqui alguns exemplos. Nós perguntamos se a lei é eficaz,
quando é aquela lei que pega. Não adianta ter uma lei que ela está lá no papel e não tem repercussão na sociedade. Então, essa lei não é eficaz. Uma decisão judicial, ela pode ser eficaz ou não. Se ela for amplamente descumprida, usar máscara é um princípio da legislação de saúde. E quantos descumprem? Então, não há eficácia nesse cumprimento. Eficácia do ensino é quando ensina efetivamente. Não só para passar de ano, mas para deixar a ideia e o aculturamento de cada pessoa. A tática esportiva, ela tem que ter uma tática esportiva para ter eficácia naquele esporte. A tática de medicamentos. O medicamento é eficaz ou não é eficaz? Se discute muito hoje o caso de algumas medicações prescritas para a pandemia. Ela tem eficácia ou não tem eficácia? Então, conselhos são eficazes quando são cumpridos ou não. Então, a gente vai, o Rotary buscou como é que eu vou fazer para tornar a nossa associação mais eficaz. Então, essa foi a ideia central, que tem tudo a ver com o que vamos trabalhar hoje. Então, o centenário do Rotary, todos sabemos, foi em 2005. Ele foi fundado em 23 de fevereiro de 1905. E neste ano rotário, foi o início do segundo centenário do Rotary. Então, para estudar a eficácia, vamos comparar, nós dissemos lá inicialmente, vamos nos ver como um diretor de uma empresa e vamos nos comparar aqui, para dar mais uma ideia mais precisa, com a empresa de construção civil. O objetivo dela é construir imóveis. Agora, para uma administração eficaz, ela divide a empresa, alguns para pensar a parte financeira, outros a parte administrativa, outra a parte técnica, outra a parte de marketing, outra a parte de meio ambiente e resíduos sólidos, segurança do trabalho. Então, essa aí você torna eficaz a empresa departamentando e deixando gente para trabalhar e pensar naquele aspecto. Então, isso aí foi que Rotary passou a sua eficácia, porque antes eram só as avenidas de serviços, era uma coisa mais filosófica. Vamos passar? Mais um? Bom, então, as avenidas de serviços, como a gente viu há pouco, era nos concitando a servir internamente, a servir a comunidade, a servir através da profissão, a servir no aspecto internacional e servir a juventude. Se formos comparar com a ideia da eficácia de uma empresa, o Rotary estruturou cada clube e cada distrito, vamos chamar assim, em gerências, que chamamos de comissões. Então, isso aí passou a ter uma nova estrutura para o trabalho do clube, sem abdicar da sua filosofia e dos seus objetivos que estão lá nas avenidas de serviço. Vamos lá, passe mais uma. Para essa eficácia, foi feito e concebido o planejamento estratégico do Rotary. Isso veio de Rotary Nacional, veio para distritos e veio para clubes e até para diretorias zonais. Os governos têm seus planos plurianuais, as organizações têm metas de longo prazo, e o Rotary, em 2005 para 2006, entrou nessa modernidade organizacional. O planejamento estratégico do Rotary, eles pedem para que seja no mínimo 3 anos e no máximo 5 anos, envolvendo o último presidente do clube, o atual e o entrante eleito. Isso também vai ser replicado em cada comissão, como vamos ver mais adiante. Você vai receber as metas da comissão de administração, vai incrementar a sua com as alterações que forem necessárias e no próximo ano, já no meio do nosso ano rotário de diretoria, vai ser eleita uma nova diretoria para 2022, 2023. Então, vocês foram eleitos, os administradores do clube, em dezembro.
Foi feito o presidente escolheu cada um dos seus diretores e vocês foram eleitos em dezembro. Então, de dezembro para cá, vocês estão realmente pensando o que é que eu vou fazer como diretor da comissão de administração. Já podem ter lido, devem ter conversado, devem ter pelo menos visto quais são as metas. Para isso, nesse planejamento estratégico, continuamos. É necessário o estabelecimento de metas e centrais para a orientação de 3 ou mais administrações. Por exemplo, isso aí é uma meta do próprio clube, dentro do planejamento estratégico. Estou dando aqui como exemplos. Um projeto uma aquisição de uma sede própria, ou a construção de uma sede própria. Um projeto de grande porte. O atingimento de um nível de qualidade de sócios. Fundar um novo clube, um clube satélite, vamos pensar numa orientação recente, estruturar um Rotaract e outros. Aí são metas do clube. Dentro dessas metas do clube, que o presidente já concebe e discute com o seu conselho diretor, nós, em cada comissão, vamos compatibilizar. A segunda, vamos passar. Dentro do planejamento estratégico, ainda a recomendação para as comissões e subcomissões, vamos falar muito nelas, escolhidas para 3 anos, substituindo a cada ano 1/3 dos seus membros. Viabiliza-se melhor a continuidade. Então, a recomendação no planejamento estratégico é que a sua comissão é formada de subcomissões que compõem aquela comissão. Você, que vai assumir agora, preserve 1/3 ou 2/3 dos seus membros, dos membros da atual gestão. Isso, complementando, isso evitará a dispersão de ações e falta de continuidade administrativa. O planejamento estratégico visa, em essência, a eficácia do clube. Bom, isso aí vimos a parte de eficácia, que foi uma das grandes transformações no Rotary. Vamos passar, Renê? Ainda dentro desses conceitos iniciais, 4 elementos básicos de um clube de Rotary. Nós trabalhamos muito com esses 4 elementos durante muito tempo, e vocês vão ver aí, eu esqueci de adaptar, hoje são 5. Não está ainda dentro da estruturação, mas quem pensa a Rotary já admite que essa deve ser o 5º elemento básico para o clube ser eficaz. Nós vimos o que é eficácia, o que é necessário, e agora um aspecto mais pragmático para um clube eficaz. Manter e aumentar seu quadro social, a partir da meta do governador do distrito, quantidade e qualidade. Tem clubes que têm. A gente sabe que há defecções, há saídas durante o ano rotário, mas vamos ver se nós preservamos, pelo menos, um aumento líquido de 2, de 1, de 5 companheiros no clube. Isso aí existem metas. O presidente faz e os clubes adotam isso. Segundo, para o clube ser eficaz, implementar projetos bem-sucedidos que atendam às necessidades das comunidades locais e internacionais. Aí tem a parceria com empresas privadas, organizações privadas e públicas, e vamos também para a Fundação Rotária. Aí é importante a ideia do FIDUC, que são aquelas verbas que voltam para o clube, voltam para o distrito 3 anos depois. Aí a importância das contribuições para a Fundação Rotária. Então, um projeto é um elemento que congrega todos. Um projeto bem sucedido, ele motiva o clube, ele congrega os clubes, ele vitamina o clube. Então, essa aí, para a eficácia, essa aí é fundamental. O terceiro, apoiar a Fundação Rotária com contribuições financeiras, participações em programas. Por exemplo, o nosso clube agora tem um consórcio de quando acaba um consórcio, se faz outro. E o nosso clube faz $100 por sócio. Agora já passamos a $50 por sócio para fazer 10 Paul-Harrys em 2 anos. Então, essa aí é uma maneira de suavemente nós ajudarmos a Fundação Rotária. Ou a inclusão de $1.000 per capita mensal. Tem clubes que fazem isso no seu planejamento financeiro.
E sempre ainda pensando na campanha Polio Plus, que ainda precisa dessa ajuda, porque no Afeganistão e no Paquistão ainda tem resíduos do poliovírus selvagens, como todos sabemos. Passando, Renê, por favor. O quarto elemento básico, treinar líderes capazes de servir a Rotary além do clube. Responsabilidade dos atuais lideranças do clube, encetar programas de preparação e comparecimento a eventos distritais. Para o seu clube ser eficaz, vocês líderes este ano, já têm que estar sabendo e sendo capazes de verificar quais são aqueles líderes em potencial. Porque o clube, para a eficácia do clube, ele precisa dessas lideranças. Muitas vezes os mais antigos se acomodam, e é natural que façam isso, e precisam que outros venham se segurar o bastão e motivar o clube. E, por fim, o quinto elemento básico que nós introduzimos aqui é a divulgação do Rotary na comunidade. Então, isso aí é bastante importante, essa divulgação, para a sociedade também saber que existe isso. Hoje a gente está vendo diariamente nas mídias quais são os trabalhos sociais que estão sendo feitos para o resgate à fome e o aumento e o recrudescimento do desemprego. Isso aí é vivificante. Nós, como chegamos naquela parte que a gente está tão para baixo, ouvindo as notícias de crime, de recrudescimento de pandemia, etc., quando chega naquela ocasião que a gente vê um serviço efetivo na comunidade, aquilo ali revigora. Então, para também servir a comunidade, a divulgar o Rotary, a gente sabe que isso aí é também, para o clube ser eficaz, precisa saber levar o Rotary para a sociedade. Vamos passar. Eu peço desculpas que eu estava junto com o meu copo d'água, eu vou me levantar um pouquinho para pegar, porque vai ficando seca a garganta. Desculpem. Vamos lá. Para essa eficácia do clube, houve aqui uma das formas de fazer, lá ainda no tempo que eu falei, do início do segundo centenário, o plano de liderança de clubes. Já existia o plano de liderança distrital. Então, ele prescreve 9 linhas de ações para serem seguidas, através de uma nova estrutura administrativa que nós já sedimentamos nos nossos clubes. O plano de liderança de clubes é direcionado principalmente para o conselho diretor, que vocês vão ser um dos diretores dos seus clubes, e aos ex-presidentes. Recomenda-se consultar os líderes distritais e conhecer o plano de liderança do distrito, a fim de compatibilizá-lo. E quais são essas linhas de ações? Vou aqui passar rapidamente para a gente entrar já no nosso treinamento específico. Desenvolver plano de longo prazo que incorpore os elementos do clube eficaz, que nós já vimos há pouco. Estabelecer metas anuais usando as diretrizes para aumentar a eficácia dos clubes de Rotary e o plano de longo prazo do clube, que é a junção dos 5 elementos que nós analisamos anteriormente. Passando, Renê. Realizar assembleias de clubes que envolvam os sócios ou o processo de planejamento e os mantenham informados sobre as atividades do clube, envolvimento, participação efetiva de todos os sócios e informação rotária. Isso é fundamental. Para o clube ser eficaz, nós vimos lá atrás, tem que ter o envolvimento de todos os sócios. Então, assembleias. O clube está meio morno, a frequência está ruim, vamos fazer uma assembleia. O que é que está faltando? Está faltando isso, está faltando trazer música, está faltando divulgar o projeto, está faltando não sei o quê. Então, alguma coisa que envolva todos os rotarianos. Isso aí visando a eficácia, mais uma vez.
Favorecer a comunicação entre o presidente do clube, conselho diretor do clube, presidente de comissões, sócios, governador do distrito, governador assistente e comissões distritais. Então, eu chamo a atenção aí para o papel do governador assistente, que é fundamental. Então, a gente tem que ter essas informações. O que é que o governador está prevendo, o que é que está fazendo, o que é que os outros clubes estão fazendo que podem também nos orientar e nos inspirar. Então, essa comunicação feita, o presidente com os diretores de comissão, os diretores com as subcomissões com os sócios, e todos interagirem, isso aí é fundamental. Vamos passando. Renê, possibilitar a continuidade da liderança, enfatizando o planejamento de transferência da responsabilidade do cargo, de modo a favorecer o treinamento de futuros líderes, envolvimento dos 3 presidentes anteriores, como já vimos, atual, futuro, e o rodízio de 1/3 nas comissões. Isso é a interação entre o anterior, o atual e o futuro presidente de cada comissão. Ajustar as diretrizes do clube para que reflitam a estrutura das comissões, bem como os papéis e responsabilidade dos líderes de clube, visando a sua eficácia. Então, essas diretrizes vocês estão sendo treinados para ajustar agora, para começar em 1º de julho. Por exemplo, tem muita coisa a ajustar. Será que que as nossas metas anteriores estão adequadas para um incremento do virtual? A pandemia vai alcançar o 1º semestre rotário todo e vai avançar para o 2º, esperamos que não, mas lições ficam e o repensar da pandemia poderá e deverá ter reflexos naquilo que vocês vão estabelecer de metas agora para o novo ano. Passando. Oferecer oportunidades de aumentar o companheirismo entre os sócios do clube. Eventos em restaurante, clubes sociais, residências, ambiente de trabalho, passeios, principalmente envolvendo a família. Isso aí é uma coisa que nós estamos pensando a longo prazo para, talvez, no final do ano, 2º semestre rotário. Enquanto isso, como é que a gente vai fomentar o companheirismo, que é tão importante para que nos unamos e sirvamos melhor? Um servindo tem um efeito, 2 servindo tem um efeito duplicado. 20 servindo tem um efeito 2 vezes decuplicado. Então, o companheirismo estimula isso e propicia isso. Certificar-se de que todos os sócios estejam envolvidos com algum projeto ou cargo do clube. Isso aí propicia a retenção do quadro social. Então, quando formatarmos cada diretor de comissão, formatar as suas subcomissões, deverá se preocupar em agregar para ver se tem algum sócio do clube que não esteja em alguma comissão. Então, esse rastreamento é muito importante. Então, quem são os sócios? Eu tenho 50 sócios, tem 10 aqui que não fazem parte de comissão alguma. Então, vamos agregá-lo a alguma subcomissão. E na mecânica e no desenvolvimento das subcomissões, ele vai se integrando pelaquela via. Desenvolver o plano... Hoje não. É Gilson. Oi, Gilson. Oi. Oh, o nosso governador está entrando na nossa sala, com muita honra. Me dê licença só para dar um bom dia a todos, desejar um bom treinamento e estou muito feliz com a participação de vocês na nossa Assembleia. Otávio, obrigado aí pelo espaço. Só um cumprimento aos companheiros. Muito obrigado, Gilson. Muito honrado com o seu ingresso. E já estava aqui enaltecendo ontem a sua palestra. Foi a primeira coisa que eu fiz aqui quando apresentei o lema do presidente. Obrigado. Bom dia, amigo. Bom sucesso, hein? Então, desenvolver um plano abrangente de treinamento que possibilite líderes de clubes participem de reuniões distritais de treinamento. Atividade de orientação seja oferecida regularmente aos novos sócios. Isso é fundamental
para a retenção do quadro social mais uma vez. E, por fim, passa, Renê, por favor. Oportunidades educacionais estejam disponíveis aos sócios atuais. Ferramenta de orientação de RI distrital, principalmente via internet. Uma belíssima lição do Júnior Terra, ainda há pouco, para os secretários, e ele apresentou ferramentas atuais e muito sofisticadas que vão favorecer muito a atuação dos clubes. Por favor, Renê. Bom, e qual foi essa nova estrutura recomendada para o Rotary Club? Então, a gente já viu que a preocupação foi com a eficácia, houve o planejamento estratégico, houve aquelas recomendações todas, e aí veio aquilo que a gente falou inicialmente, na gerência das empresas, houve a reestruturação de cada clube. Que foi consolidada, já vimos, pelo Conselho de Legislação de 2004. Sabemos que o Conselho de Legislação se reúne a cada 3 anos. O último foi em 2019, o próximo já vai ser em 2022, que tem muita coisa para se incorporar. Todos os clubes do mundo podem mandar sugestão para o Conselho de Legislação, que vai se reunir em abril de 2022. Regulamentada pelo Conselho Diretor, as deliberações vão primeiro, antes de ir para os clubes, vão para o Conselho Diretor de RI. Foi de abril de 2004, o Conselho Diretor de RI referendou em novembro. A partir do ano rotário 2006-2007, após o primeiro ano de experiência em alguns clubes do mundo, do ano rotário 2005-2006, nesse ano rotário 2005-2006, parece que 12 clubes do Canadá, dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, da Nova Zelândia, alguns clubes fizeram a experiência com a nova estrutura. Em 2006-2007, ela foi implementada e tornou-se parte do estatuto recomendado para os clubes. A partir desse ano, 2006-2007, os clubes tiveram de alterar os seus regimentos internos a fim de adotar a nova estrutura proposta. O ano passado, na visita de Avelino lá ao nosso clube, eu conversando com ele, ele disse que tem ainda alguns clubes, nós temos 90 clubes no distrito, tem alguns clubes que a sua estrutura ainda está através de avenidas de serviço. Então, é urgente que se atualize. E eu vou falar nisso daqui a pouquinho. Ao invés da estrutura organizacional das 5 avenidas, propôs-se a estrutura de 5 comissões permanentes básicas e suas subcomissões. As comissões são as seguintes. Então, essas são as comissões que constam do estatuto prescrito para os clubes. A gente sabe que o estatuto do Rotary Club ele é prescrito, quer dizer, a gente tem muito pouca oportunidade de alterar um estatuto, porque tem que constar tudo aquilo porque todos os clubes do mundo seguem aquele mesmo estatuto. Com alterações de uma legislação, quando veio o Código Civil, tivemos de alterar a sócia, ao invés de a sócia associados, de constar isso ou aquilo. Mas o que consta no prescrito, ele já prescreve, desde então, essas 5 comissões. Comissão do quadro, passou um pouquinho, Renê, por favor. Comissão do quadro associativo, que é agora do quadro de Rotary, desenvolve plano abrangente para o recrutamento e retenção dos sócios. Eles estão recebendo em outra sala o treinamento. Comissão de projetos humanitários. Elabora e executa projetos educacionais, humanitários e vocacionais que atendem necessidade de comunidades locais e de outros países. Também estão numa outra sala recebendo esse seu treinamento. Comissão de Fundação Rotária, que está também com o Papa do Distrito, que é o Kleber Toscano, cria e implementa planos para obter apoio à Fundação Rotária através de assistência financeira e participação em programas. Imagem pública.
desenvolve e executa planos para informar o público sobre Rotary e divulgar as atividades do clube. E, por fim, passou o René, a comissão de administração realiza atividades que conduzem ao funcionamento do clube eficaz. E aí, essa é a nossa, vamos desenvolver a partir de então, essa comissão de administração. Nós nos situamos dentro da estrutura do Rotary, dentro da estrutura do Rotary Nacional, do distrito, dos clubes, e agora vamos trabalhar especificamente no nosso treinamento, que nós gastamos algum tempo, começamos com meia hora de 35 minutos de atraso, 10 minutos por minha culpa, e aí mas vamos terminar em tempo, se Deus quiser. O conselho diretor e o presidente do clube podem formar outras comissões, se necessários. Isso está lá no artigo 11, seção 7 dos estatutos prescritos para os clubes. Essas 5 são obrigatórias. E mais alguma, por exemplo, um clube que esteja fazendo 50 anos, aí faz uma comissão do cinquentenário. Então, isso aí pode ser, vai se estruturar a comissão, que pode ser uma comissão de juventude. Tem clube que já estruturou uma comissão de juventude, uma comissão permanente, e não provisória de 1 ano ou 2. A comissão de construção da sede, por exemplo, é outro exemplo. A criação de um Rotarac. Então, isso tudo são exemplos de comissões que o clube pode, através do seu conselho diretor, criar para o ano rotário seguinte. Pode ser que algum clube de algum de vocês esteja pensando em alguma outra comissão e até já tenha como comissão permanente, além dessas 5 ditas. Bom, então vamos passar agora para a nossa, René, para o nosso fecho aqui, onde vamos trabalhar agora durante um bom período. É saber a estrutura da comissão de administração, que ela é estruturada em subcomissões. Então, nós vamos construir aqui com os participantes, e eu quero ouvir aqui qual é a experiência de cada clube. Tem clube que tem 5, tem clube que tem 6, tem clube que tem 7 comissões, com nomes diferentes também, etc. Então, a gente vai saber disso aqui. Algumas informações sobre essa estrutura interna, para a gente poder voltar para aqui, para essa parte. A composição das subcomissões, ela tem um coordenador e seus membros. Tem você, diretor, cada uma das suas subcomissões tem um coordenador, e o coordenador, junto com você, escolhe os membros. E até mesmo aqueles que remanesceram, que não participam inicialmente da estrutura pensada para a subcomissão, eles serão agregados. Sócios novos são agregados à comissão. Você quer trabalhar melhor aqui, acolá, em administração, em comunidade, nisso, naquilo, em projetos. Então, e agrega. Então, isso aí Quem vai fazer parte do conselho diretor é o diretor. Os coordenadores não participam do conselho diretor. Então, procurar ao menos manter 1/3 dos membros das atuais subcomissões. Estou lembrando mais uma vez. O presidente do clube é membro nato, chamada ex officio no estatuto. Ele pode participar de qualquer reunião da sua comissão, poderá até lhe convocar para fazer uma reunião, para desenvolver alguma coisa nova. Então, ele pode e deve ser comunicado de todas as reuniões que você fizer. E deve ter previsão no regimento interno do clube. Quais são aquelas subcomissões? Elas vão constar do regimento interno de cada clube. E até como elas vão ser desenvolvidas, cada subcomissão vai ser desenvolvida. Para quê? Quais são as atividades de cada comissão? Passa aí, René, por favor. Programação de reuniões com os coordenadores das subcomissões, ao menos uma por semestre. E o acompanhamento permanente das metas de cada uma. Então, pelo menos uma vez por semestre. Tem comissões que reúnem inicialmente todos os meses e depois espaça mais quando a roda está bem engrenada. E uma coisa fundamental é a elaboração das metas de cada clube,
de cada subcomissão, compondo o plano de atividades a partir do plano atual. Então, isso aí deverá ser aprovado pelo Conselho Diretor na gestão 2021-2022. Então, é importante que vocês entreguem ao secretário do clube e ao presidente do clube, antes do início do ano rotário, 2021-2022, ao menos na reunião do Conselho Diretor, do novo Conselho Diretor de junho ou de maio, para que seja aprovado esse plano de atividades de cada comissão e de cada subcomissão. E, permanentemente, a prestação de conta nas reuniões mensais do Conselho Diretor, que vocês, como diretores, vão participar. Agora, eu gostaria, René, de voltar para o início dessa página aqui, para a gente começar a trabalhar nessas subcomissões. Então, eu gostaria... Não, é a próxima estrutura. Vamos deixar aqui, nessa parte grifada aqui, estrutura da comissão de administração. Então, eu gostaria... Qual é a hora, Júnior? Que horas agora? Eu deixei o despertador ali onde eu estava. 11h23. Bom, então a gente tem aqui uns 30, 40 minutos para a gente trabalhar aqui efetivamente e gostaria que vocês participassem. Como eu não estou vendo aqui o nome de todos, eu gostaria de perguntar a alguém se sabe quais são as subcomissões que o seu clube tem e o que é que está pensando para o seu ano rotário. Quem é que poderia voluntariamente aí eu pediria ao Rossi aí para me ajudar, que eu não estou vendo. Eu só estou vendo aqui eu, Júnior e uma companheira aqui. Zé Otávio, Horácio. Horácio Mendonça. Eu não consigo amigo. Lembrar de cabeça todas as comissões, mas o Rotary Club do Recife tem todas elas e eu vou ser o responsável por essa área e por todas essas subcomissões. Ok, você vai ser o diretor de administração. Ok. Exatamente. E o que é que você está pensando, Horácio? Horácio é uma pessoa que está aqui, foi instrutor distrital já durante muitas assembleias, meu querido amigo e companheiro de mais de 40 anos, de 30 anos, e eu tenho muita admiração por ele e ele tem muito a contribuir. Horácio, diga alguma coisa aqui, o que é que você pensa, quais são as subcomissões que você acha importante nessa comissão de administração, até para motivar que outros continuem a agregar ou agregar ideias. Essa comissão é a antiga comissão de Avenida de Serviços Internos, como se chamava tradicionalmente, que é responsável pela gestão dos serviços do clube, a organização de reuniões, a organização de palestras, a organização dos serviços a serem prestados, comissão de comunicação, de frequência, comissão de TIM, são algumas de frequência, comissão de admissão. De boletim. Então, são algumas das comissões, das subcomissões que estão abrangidas pelo trabalho dessa grande comissão aí, dessa diretoria de administração. Comissão de companheirismo, programas. Quem está agregando aí, está agregando ideias interessantes. Veja, João? É um subordinado de Horácio, João Bosco, da Comissão de Frequência. João Bosco. Exato, eu falei em boletim. Eu queria só pegar a dica agora. Boletim e desenvolvimento do quadro social, admissão de novos sócios. Então, são cerca de... Olha, Horácio, dentro da estrutura recomendada, o desenvolvimento do quadro social é uma comissão autônoma, que ela tem suas subcomissões. Então, o que está previsto no estatuto, como comissão, do quadro social, a comissão do quadro social, e essa aí vai ter suas subcomissões lá, de admissão,
de classificação, etc. Vão ter essa lá. Agora, nós pensamos aqui, na última vez que revimos o regimento interno do meu clube, o Rotary Clube Recife Boa Vista, nós achamos que a comissão de frequência, que é uma comissão inicialmente pensada, que era de serviços internos, então nem tudo de serviço interno migrou, ele se dividiu um pouco aí entre a estrutura das comissões. Então, nós lá do nosso clube, e a maioria dos clubes deixa a comissão de frequência como na comissão de administração, mas nós a transportamos para a comissão de quadro social, porque achamos que a frequência ela é imprescindível. Então, se você estimular a frequência, você vai trabalhar principalmente para a retenção do quadro social, que está lá em quadro social. Então, isso aí os clubes são totalmente autônomos para decidir essas composições. Por isso que eu estou instigando aqui para a gente fazer, para a gente pensar nas nossas subcomissões. Nós mantivemos a comissão de boletim na comissão de administração, mas alguns clubes já pensam, e eu penso em discutir isso no próximo ano, quando formos rever o nosso regimento interno, que é interessante após cada conselho de legislação, em pensar se ele não estaria melhor na comissão de imagem pública. Mas a ênfase é uma ata daquilo que aconteceu ou é de mensagens. Se for de mensagens que pode se espraiar além do clube, ela poderia estar lá. Mas normalmente a comissão do boletim está nessa comissão. Vamos lá. Falaram aí em comissão em programação. Você falou em programação, Horácio. Alguém quer falar o que é que pensa nessa comissão de programação? O que é que concede nessa subcomissão de programação? É para promover as palestras, né, sobre os temas atualizados. Sim, isso. Para promover as palestras. Essa comissão ela deve também, para promover e programar as palestras, ela precisa fazer alguma coisa, ela precisa ter o sentimento de oportunidade do assunto, ela precisa ouvir o interesse dos associados, etc. Então, na hora que você concebe comissão de programa, você vai dizer o que é que os seus membros vão fazer. Então, aí dentro de cada subcomissão, a gente tem que pensar o que é que a gente bota dentro das metas. Eu estou lembrando dois aspectos aí. O assunto ser atual, assunto ser aproveitar datas comemorativas, São João, Carnaval, Natal, Páscoa, etc., etc. Também é um modo de trazer programações. Interesses do clube, algumas coisas que nas assembleias que nós falamos lá atrás, se pedir sugestões e anotar. Então, tem algumas coisas para se pensar na formulação das metas da comissão de programas. Alguém quer aduzir mais alguma coisa na comissão de programa, vamos dizer assim, que já é uma concebida, vamos dizer assim? Eu acredito, companheiro, que seja das mais importantes, porque uma reunião, quando tem um bom palestrante e um assunto interessante, congrega naturalmente até pessoas de outros clubes. E aí a gente faz interclubes através de um programa bem montado, de uma palestra na semana. E é fundamental para a frequência ser elevada. Nós, graças a Deus, temos tido no nosso clube, com o presidente Ubiraci agora, palestras maravilhosas, inclusive até com a presidenta eleita do Rotary Internacional. Eu vi. Então, isso para mim, acredito que seja do mais importante valor, essa comissão de programas. E pessoas que realmente têm facilidade de trazer pessoas de âmbito, de nível elevado, para
participar conosco. João Bosco ainda, né? Que eu não estou vendo. Ô Bosco, o que é que você acha, e os outros também aqui presentes, de também formatar uma comissão de relações interclubes dentro dessa parte de administração? É o que é que você acha? Acho interessante. Você pode ter um trabalho de direcionamento dos clubes afiliados, de clubes que estão com algum problema interno, também de enriquecimento do seu próprio clube, de programar alguns interclubes, né? E aí os governadores assistentes são fundamentais para essa recomendação também. Vocês concordam? Os outros concordam também nessa subcomissão de relações interclubes? Ela seria importante para a nossa comissão de administração? Sim, eu creio que é muito oportuno. Quem é que está falando? A companheira? De que clube? Tereza, está do RRC Sete Colinas Garanhuns. Sete Colinas Garanhuns. Um clube muito ativo. Nós temos visto nos nossos encontros distritais. Sim, Tereza. Então, isso aí seria, evidentemente, hoje, com o aspecto virtual, você pode fazer o interclube. Um clube daqui fez com um clube de Portugal há pouco tempo. Então, pode fazer também com clubes do sul do país, de outros distritos, etc. E, na hora que formos para o presencial, evidentemente que a ênfase seria em clubes onde se possa fazer o presencial e também de alguma coisa mista, de ter já uma presencial, mas com algum clube participando virtualmente. Isso aí tem muitas ideias e vivifica muito o distrito, esses interclubes. Otávio, eu tenho um sonho de um dia ter num lugar virtual uma página com as reuniões de todos os clubes próximos aqui a Recife, ou mesmo a distância, já que estamos no virtual, no remoto hoje, que elaborem os seus programas, as suas palestras e nos informem com antecedência para a gente se programar. Tem muita palestra maravilhosa sendo perdida a audiência porque não é bem divulgado. Isso. Eu acho que isso é um trabalho do distrito, não pode ser mais de um clube. Todo clube informar para o distrito e o distrito montar uma página dizendo semana que vem, quarta-feira, o Boa Vista tem essa palestra com fulano de tal, Recife na quinta tem essa com fulano de tal, o assunto é esse e aquele. Isso vai dar um estímulo muito grande e uma participação muito maior, principalmente daqui para frente, que a gente sabe que o remoto vai funcionar mais do que o presencial. Isso é uma grande ideia. Essa coisa de você saber qual é a programação do outro clube, os clubes têm seus sites e o distrito também. O distrito precisa ser informado para poder divulgar. Então, é interessante, essa subcomissão de relações interclubes, ela pode ter essa missão de estar divulgando para os outros clubes do distrito e instigando os outros clubes também a mandarem sua programação. E o governador, Gilson, que é lá do meu clube, com muita honra, ele poderá também pensar nisso, talvez já esteja pensando, de ter essa coordenação, que seria bem interessante, se você está dizendo. Olha, é uma ideia maravilhosa. Mais alguém falar em interclubes para passar para um outro funcionaria, Zé. Sim? Isso funcionaria se os clubes informassem sobre a programação de palestras. A governadoria e a secretaria da governadoria passasse para os presidentes dos clubes e os presidentes circulassem entre seus associados. Isso. Tudo isso é facílimo de fazer hoje pelo fácil Zap, de fazer. né? Isso é com comunicação, é pelo Zap. Então, isso aí já se... companheiro, é uma ideia excelente. Muito boa. Isso aí seria uma ação conjunta da subcomissão de programação e de relações interclubes. Participei de duas interclubes ultimamente e tenho aprendido muito com elas e com as palestras, né? Com todo esse tempo de Rotary, as coisas vão se renovando
e a gente vai tendo sempre a oportunidade de aprender. Aprendendo, inclusive, com essa sua apresentação de hoje, que está muito didática e muito competente. Obrigado, amigo. Você é suspeito. Otávio. Mais alguém falar sobre esses assuntos que estamos, para a gente passar para uma outra subcomissão aqui, uma Otávio. sugestão de ideias? Sim. Miranda, Ô, Miranda. Recife, tudo bem? Miranda, falei na sua palestra, ainda não sei se você já estava na sala, quando eu falei nos serviços internacionais, eu falei aquela sua lembrança do intercambista, que disse se Bush e Saddam tivessem sido intercambistas, não teria havido a guerra. Foi uma coisa muito impactante ali. Mas diga lá, meu governador assistente. Otávio, com relação, a gente tem que aprender, né? E esse lema desse ano, Rotário, agora que vem, o Rotary abre oportunidade, a gente tem que saber trabalhar com isso, com remoto, né? Sim. Podemos ter palestras sensacional. Essa palestra mesmo da presidente que vai assumir aí, que a gente conseguiu, pode ser repassada em uma das apresentações remotas aí, pode copiar essa palestra, que é interessante, e aí colocar, divulgar em qualquer clube, você pode repassar, porque ela está no YouTube aí, e a gente pode pelo menos um trecho dela, um comentário, uma coisa assim. Então, hoje você pode ter um palestrante de São Paulo, do Rio, como o Bira tem um certo conhecimento rotário, vamos dizer assim, a nível nacional, ele tem trazido muitas palestras de fora. Mas nada impede que você tenha um colega advogado no Rio que tenha uma palestra boa, que apresente aqui para o seu clube, né? Então, eu acho que essas oportunidades realmente é muito grande, principalmente dessa comissão, né? Porque a gente ficava só dependendo aqui da pessoa, do amigo, de um convidado que viesse, muitas vezes ele não podia, estava fora, estava viajando. E hoje em dia, não. Hoje em dia, você pode pegar esse palestrante aí com uma facilidade maior, não é? Eu acho que a gente tem que aprender um pouquinho aí com essa parte. Muito bem lembrado, Miranda. Isso aí seria, vamos para o nosso contexto, seriam duas ações aí da subcomissão de programação e da subcomissão de relação interclubes. As duas trabalhando em conjunto, um escolhe a relação, o outro divulga, o outro também ajuda a escolher, trazendo. O distrito, de repente, pode ter um banco de palestrantes aí. Tem gente maravilhosa aí que a gente ouve em eventos distritais, que poderão estar na nossa sala do nosso clube, como você está dizendo. Ter a presidente de Rotary Nacional eleita na nossa sala numa reunião é maravilhoso. Só é ter a tradução, providenciar a tradução, que vai ser muito, muito bom. Mais alguém quer falar nesses dois aspectos aí? Nós estamos falando em programação e relações interclubes. Ou vamos descobrir mais alguma subcomissão? De repente, companheirismo, hein? Eu quero falar. Sim, pois não. Pois não, com prazer. Obrigada. Eu sou Elza, do RC Campina Grande Oeste. Olha só, realmente o assunto em pauta neste momento, eu tenho a dizer que eu estou muito triste, porque recentemente a nossa governadora Tereza Neumann fez uma palestra, e essa palestra ela não foi divulgada. E eu troco por isso com Tereza Neumann, que está com o WhatsApp. E eu juro que quando eu vi, já passou. Quer dizer, eu acho que era interessante, alguém falou aí, criar um grupo de WhatsApp. Eu acho que exclusivo de palestra, talvez, não sei. A gente tem aí esse grupão, né, me permita chamar assim, do distrito, né? Do distrito, da equipe distrital. Mas isso aí, ampliar mais a sua ideia. É muito interessante. E se uma comissão pudesse fazer um WhatsApp com todos os clubes do Brasil, somente com os governadores, os GAs, os presidentes e secretários, limitar isso somente, e a gente saia divulgando as palestras. Agora, há 2 semanas atrás, eu chamei para fazer uma palestra no Rotary Campina Grande do Sul, aquele que eu acho que os companheiros também conhecem, Adriano Valente, aquele cara é o cara. Para você ter ideia... Muito bom. Isso. Quando ele terminou, já estou agendando ele novamente.
quando ele terminou a palestra, na semana seguinte, o Rotary Clube Campina Grande do Sul já preparou o plano estratégico, né? O planejamento estratégico do clube. Então, assim, só por causa da palestra de Adriano, que ele disse como o Rotary, né, tem que conduzir e tal, como é que temos que ficar no momento com o Rotary. Então, assim, eu ainda consegui chamar uns clubes tal, de Minas Gerais, que eu tenho intimidade, mas se já tivesse um local exclusivo Brasil, a Rotary, né, a gente é único, no mundo até, mas não nos interessa o mundo em razão da linguagem, né, da língua. Mas eu acho que era interessante a gente ter um grupão de Rotary Brasil. A gente tem esse que, eu esqueci agora, mas é um que vários companheiros, se eu já pedi para adicionar outros companheiros, que ele é realmente a nível de Brasil. Mas eu queria, assim, um que tivesse todos, porque os governadores, e principalmente do nosso distrito, né? Falando do nosso distrito, ele tem como pegar esses guias e montar esse clube, até em reuniões de colégios, né? Eles podem, ou ele pode jogar essa ideia de formar um grupão Brasil, que estejam todos. Aí sim, a gente estaria inteirado mesmo, né, com as palestras que a gente sabe que perde muito por não ter tido conhecimento, por não ter sido compartilhado, né, em razão né, claro que intencional, mas a gente ficou de fora. Tá certo? Essa é uma ideia, uma sugestão. Ótimo, ótimo. Olha, eu aconselharia, você pode levar essa ideia através do governador assistente do seu clube. É a maneira mais fácil de você fazer isso aí para estruturar o distrito. Eu posso, algumas ideias aqui, como o Gilson é do meu clube, eu posso falar com ele, mas a gente pode pensar em falar com o nosso governador assistente para levar isso aí, a difusão de um banco de palestras, o Mário Camargo. É um palestrante internacional. Ele tem uma facilidade de falar, ele fala você convidando 5 minutos antes, ele não precisa nem preparar, aquilo é um pensador ambulante de Rotary. Então você tem esse exemplo que você deu aí, maravilhoso. Então a gente pode se lembrar de falar com os nossos governadores assistentes para fazer isso aí como uma diretriz do próprio distrito. Ok? Vamos falar, por causa do nosso tempo, vamos falar em companheirismo. A subcomissão de companheirismo. Alguém já falou, eu acho que é muito importante da nossa comissão de administração. Alguém quer dizer alguma coisa sobre companheirismo? Eu acho que o companheirismo foi uma das alavancas do Rotary Nacional. Quando os 4 primeiros se reuniram lá em Chicago, eles pensaram principalmente na parte ética, que estava um pouco deteriorada, mas também no companheirismo e no agregamento de profissões diversas. Mas o companheirismo foi um motor inicial e é revigorante nossa instituição. Então, o que é que a comissão de companheirismo, a subcomissão de companheirismo, pode contribuir para a eficácia do nosso clube? Alguém quer comentar? Otávio? Sim. É uma comissão Miranda. que eu acho, Miranda, é uma comissão que eu acho fundamental, né? Quando eu fui presidente do Rotary, do Rotary Clube Recife, eu incentivei muito e deu resultado. A partir do companheirismo, a partir de uma conversa, que eu sempre digo, uma conversa de um bar, tomando uma cerveja, tomando um uísque, tomando um vinho, seja lá o que for, sempre vai surgir conversas de, como você está no meio de rotariano, vai surgir conversa de rotariano e a gente deve explorar. É uma forma da gente aproveitar o companheirismo para explorar exatamente, vamos dizer assim, o foco rotário. Hoje em dia estamos num problema, né? Com a pandemia. Não podemos fazer o companheirismo que a gente gostaria de fazer, né? E é muito difícil, na realidade. Mas assim que acabar essa pandemia, alguma coisa, eu acho que é fundamental qualquer clube ter o companheirismo. Mas não é o companheirismo simplesmente para tomar cerveja e conversar. Logicamente, vai conversar vários assuntos, mas é sempre bom ter um mentor, ter aquela pessoa do companheirismo que puxe alguma.
surgiu ideias maravilhosas, né? Em função de uma simples cerveja que eu estava tomando, né? Então, eu acho que é uma comissão muito importante. Importantíssima. Eu acho que é vital para o clube. Exatamente, eu também acho. Eu dou um exemplo de dois momentos. É bom, quem tiver exemplo a dar, é bom dar. Eu vou dar em 90, 91, quando eu fui presidente do meu clube, no tempo de Paulo Viriato e de Bira no seu clube, no Recife. Foi daí a nossa interação maior. Nós fizemos 12 reuniões do conselho diretor em casa de companheiros ou em escritórios. E aí teve os companheiros que chegavam que não eram do conselho, tinha aquela parte que não convém ainda divulgar, porque não está formatada, etc. Fazíamos de 7h30 às 8h, e 8h começava o companheirismo da noite e tal. E foi muito bom e vivificante. Foi uma ideia muito boa. Tínhamos mais facilidade em fazer isso naquela ocasião. A sociedade era menos, absorvia menos cada um da gente. Mas também isso é uma ideia que se pode fazer, e nós tivemos muito êxito nisso. Tanto que a gente teve um desenvolvimento líquido do quadro social de 4 companheiros nesse ano. E quando Antônio Hernani foi nosso presidente, ele me chamou para ser da subcomissão de companheirismo, que ele colocava quase como uma comissão. Quem indicava não era nem o diretor da comissão de administração, era ele como presidente, e alguns presidentes convidam especialmente o companheirismo e sugere ao diretor de administração. Nós fizemos uma coisa, Miranda, muito interessante. O nosso clube é grande, sempre teve beirando os 100 ou passando de 100. A gente tinha muitos companheiros que não frequentavam mais o clube. Estavam doentes. Então, nós fomentamos uma vez por mês, a gente visitava um companheiro desse em casa. Muitos deles nem doentes estavam, mas estavam desmotivados, dispensados de frequência e tal. E fazia quase como avisávamos na véspera. Levávamos toda a bebida e disseram, façam uns salgadinhos aí que a gente vai lhe visitar amanhã. E 10, 15, até 20 companheiros a gente conseguiu levar para a casa desses companheiros que não estavam frequentando. E voltaram a frequentar, quem pôde, e é uma ideia, são ideias. O companheirismo, o microcompanheirismo, você falou aí nele, mas tem um companheirismo de todo o clube e tem reuniões. Quem é que esse final de semana está por aqui, não está em Gravatá, 3, 4, 5, 6, se reúne e vai conversar. Esses microcompanheirismos são interessantes também. E você leva o conhecimento do clube para difundir isso e levar até os frutos desse microcompanheirismo. Foi muito interessante isso. Subcomissão de companheirismo. Alguém mais quer agregar alguma ideia? Eu diria que o companheirismo contribui para desenvolvimento do quadro social e retenção de novos sócios, não é, Zé Otávio? Sim. Na medida em que cria ambiente, em que cria relacionamento do novo associado com o clube, com as pessoas do clube, e acho que o companheirismo contribui muito para animar pessoas a ingressarem no clube, porque vem movimento e as pessoas procuram muito movimento hoje em dia, e contribui para a ambientação dos novos associados de forma a mantê-los no clube. Em relação às reuniões de governadores assistentes que a gente fazia, às quais você se referiu, nelas eu me lembro pelo menos de uma grande ideia, que foi o envio de um garoto modesto. Foi. Um intercambista modesto que o Rotary patrocinou o custo de viagem e de manutenção dele. Então, foi um garoto modestíssimo, isso nunca tinha acontecido. Que até hoje é mantido. Até hoje é mantido. Então, essa ideia surgiu nessas reuniões que a gente fazia naquela época, né?
Eu dou esse testemunho. Entre um uísque e uma Coca-Cola. Isso. É. Olha, aí Horácio lembrou uma coisa que é muito interessante. Essa é uma ideia, essa ideia desse que nós estamos falando, que pode muito bem ser, é uma ideia também que serve para a comissão de quadro social. Então, a gente está vendo aí a interação. De repente, a gente vai fazer uma reunião de companheirismo dessa e fala lá para o cara de quadro social, olha, vê se alguém que esteja pensando em algum novo sócio, vê se leva para essa reunião. Olha, um trabalho interessante conjunto de duas comissões. Então, as comissões têm que estar pensando em uma coisa ou outra. Nós temos um projeto social em algum bairro e algum canto. Vamos fazer um companheirismo lá para o pessoal conhecer esse trabalho social através desse companheirismo e, a partir daí, desenvolver o trabalho à comunidade, que é de outra comissão. Não é? Então, é de outra comissão. Então, essas comissões se interagem entre si. Pois não, alguém quer falar? Nome, clube? Humberto Almeida. Petrolina? Igaraçu. Igaraçu, sim. Pois não. Só complementando, eu acho que o companheirismo é a base do Rotary. Acho não, tenho certeza absoluta. Então, sem o companheirismo, eu acho que não se faz Rotary. E dentro de alguns companheirismos, a gente consegue, com que o associado, principalmente que vai chegando no clube, conseguir interagir e trazer novos sócios. E o que a gente está precisando é isso, novos sócios e a inserção da juventude dentro do Rotary. Porque essa dificuldade que a gente está tendo, assistir na palestra anterior, de acessar as redes sociais, por exemplo, do Rotary, Uniclubes, My Rotary, por falta desse apoio de inserção de jovens dentro dos Rotaries. Então, é muito importante a gente fazer interclubes, mas juntar as comissões e fazer os companheirismos e trazer essa juventude para dentro do Rotary, para trazer desenvolvimento do quadro associativo e renovação e oxigenação dos Rotaries clubes. Isso, Humberto. Bem pensado. Aí também você pode levar esposas também para inserção da mulher. Você pode fazer a inserção na própria ambiência que você está. Teve um companheiro nosso que entrou porque um sócio dele, que era rotariano, fez uma reunião de companheirismo na firma dele. Ele participou, gostou tanto que até hoje ele é companheiro nosso. Então, essas coisas acontecem. E essa interação é muito interessante em estar vendo entre uma comissão e outra, esse trabalho holístico que a gente está falando aqui. Só complementando, a inserção da família. Quantos sócios dos clubes hoje, por exemplo, tem o seu filho dentro do clube? Também. Eu fiz essa pergunta quando eu presidi meu clube. Quantos filhos de sócios hoje estão associados aos clubes? Então, essa reflexão eu deixo até para os companheiros mais antigos de Rotary. Também, Humberto, muito bem pensado. Quem é que tem relógio aí, por favor? Que eu deixei o meu despertador longe aqui. 12:00. Meio-dia. Bom, a gente vai passar uns 15 minutos aqui dessa também o pessoal de secretaria tomou uns 20 minutos do nosso tempo e Júnior já disse que a gente pode invadir um pouco porque não tem outra programação. Mas a gente está acabando já. Eu vou instigar mais... Alguém quer falar mais sobre companheirismo ou alguma matéria? Porque eu vou instigar mais um item aqui nessa de subcomissão. Boa tarde, companheiro. Artemisa de Arco Verde. Sim, Artemisa do RC de Arco Verde. Boa tarde. Inicialmente, como a gente está correndo contra o tempo, inicialmente eu quero lhe parabenizar, né? Pelas minhas dúvidas que foram esclarecidas desde quando você começou com a questão da base filosófica, né? Do clube. E a gente se depara com a seguinte questão, né? É uma questão que eu mesmo não me cobro e tenho discutido no mundo. A questão de você conhecer a questão legal, a fundamentação, para levar todas essas mudanças
que ocorreram para os companheiros de tudo. E você me proporcionou isso, inicialmente, o meu agradecimento. Obrigado. E quero te dizer, companheiro, que a questão do companheirismo, realmente, ela é sustentável no Rotary. E esse companheirismo, sendo companheirismo fiel, que realmente envolva, agregue os companheiros, sem aquela formação de grupos, porque é natural que nós procuremos as pessoas mais próximas da gente, mais conhecidas. Mas eu acho que carece a gente, enquanto rotariano, para melhorar ao nosso clube e a nós mesmos, enquanto pessoas, procurar trazer para o grupo que a gente senta normalmente, tem mais aproximação, os companheiros mais distantes. Até porque ontem eu estava conversando com a representante do clube e a gente falando sobre uma realidade do nosso clube. E a gente discutiu a seguinte questão. Muitas vezes as pessoas que têm nível de discussão, porque o clube é formado por pessoas diferentes, se sentem mais tímidas, mais distantes daqueles que têm mais conhecimento, mais facilidade para a questão do discurso. E eu acho que é importante que quando a gente faça esse companheirismo, então a gente pense também nessas questões que facilitam a união das pessoas e que se agregue com mais confiança. A minha observação é nesse sentido. Certo, companheiro? Muito obrigada pela essa oportunidade e parabenizo pela forma competente e didática da sua orientação. Eu agradeço, Artemisa, e é uma coisa muito bem, um ponto em que você enfocou é muito interessante. Nós fizemos um interclubes lá, o meu clube com o clube de Gravatá, e lá tinha um companheiro que pouco participava, da timidez, porque tinha dificuldade também de se comunicar, e nessa reunião de companheirismo ele foi o centro, tocava muito bem acordeon, e foi ele quem movimentou a festa de companheirismo. Então, ele se sentiu outro quando acabou a festa. Então, todo mundo tem a ter uma riqueza, numa palavra, num gesto, num conhecimento. Isso aí. Eu acho que os princípios de rota, eles devem começar dentro do clube. Isso. Os princípios de rota devem começar dentro do clube. Isso aí, e essas questões serão impostas em discussão. Porque nada está acabado, tudo é uma construção na vida, não é verdade? Isso. Pronto, então, e aqui eu encerro a minha participação. Agradeço a sua participação, muito boa. E como a gente está já com esse tempo já curto, eu gostaria de deixar dois itens aqui que poderão ser subcomissões, para a gente poder discutir um pouco. Uma, se o seu clube, e é da nossa comissão principalmente, é mais do presidente, pode ser do secretário também, mais do diretor de administração, saber se seu regimento interno está atualizado. Então, é importante isso. Os governadores, quando fazem a visita, eles deixam essa mensagem, olha, atualizar. O estatuto, como eu disse, é prescrito, mas o regimento ele é recomendado. O estatuto é mais difícil de você fazer, porque tem que registrar, porque o clube só existe juridicamente se o estatuto estiver registrado. Então, tem que fazer uma alteração, tem que registrar, fazer outro registro, uma inscrição lá no registro, etc. O regimento interno não, é mais flexível. O regimento interno tem que obedecer às diretrizes do estatuto, não pode conflitar, mas o clube pode se reorganizar, sem ferir os estatutos, com seu regimento interno. Principalmente olhando essa estrutura do clube, se está atualizada. E aí seria... Vocês, constatando isso, que precisa atualizar, vocês poderiam formar uma subcomissão de regimento interno. Essa comissão seria durante o ano. Não precisaria ir para o regimento interno, essa subcomissão de regimento interno, que ela não seria permanente, mas pode o Conselho Diretor aprovar e ela vigorar durante aquele ano rotário.
Lembrando que poderemos fazer isso agora, mas para o ano teremos Conselho de Legislação em abril e no final do ano, em dezembro, depois da reunião do Conselho do Diretor de RI em novembro, já passa a ser difundido. Vai ter uma consulta aos clubes e em 2023 ele é difundido. Mas a gente já pode ir atualizando, porque tudo aquilo que você atualizar, você vai agregar no outro momento. Já tira alguma coisa que esteja ultrapassada no Rotary. Então, essa é uma sugestão que eu faço para cada clube, para cada diretor examinar. E a outra é um clube que tem algum patrimônio assim, imobiliário, tem uma sede, tem uma escola própria, tem alguma coisa, pode não estar regularizado, esse controle patrimonial pode não estar regularizado. Então, pode também se criar. Por exemplo, nós tivemos um ano, nós temos 3 imóveis do nosso clube, uma sala, uma escola Rotary, lá em Nova Descoberta, e uma escola profissionalizante, que a gente fez um arrendamento com a prefeitura. A gente regularizou esses clubes. Tivemos que fazer uma planta, não sei o quê, para lá, foi muita coisa. E passamos um ano regularizando. Então, pode ser que tenha algum clube que necessite fazer a regularização dessa situação. O Gil Sedimar me chamou este ano para, no ano rotário dele, formatar uma comissão distrital de apoio jurídico aos clubes. Então, vai se criar isso e aí a gente vai ter oportunidade de até orientar. Tem um companheiro que eu vi uma palestra dele, uma participação dele no evento distrital, que ele é contador e também é formado em Direito, que deu uma aula muito interessante de estruturação de um clube de Rotary, desde o pedido de isenção até a sua organização contábil, o registro de trabalhista, tudo isso aí. Também essa pessoa parece que vai participar da nossa comissão e aí também é uma coisa que eu chamo a atenção e é do secretário, do presidente, mas é uma coisa também especificamente da comissão de administração. Então, agora, já estamos na parte final, infelizmente, eu abriria, se alguém quiser se pronunciar ainda, eu tenho só um agradecimento a fazer e uma boa gestão aqui. Vou deixar na tela o meu e-mail, pedir ao Renê para colocar aí e disponibilizar o microfone a quem queira deixar uma mensagem final aí. Se alguém não quiser mais usar o microfone, a gente encerrou em tempo aí com só o tempinho aqui. Zé Fábio. Sim, Horácio. Eu gostaria de repetir o que eu já disse. Foi uma excelente apresentação sua, muito didática e que trouxe um conhecimento importante para quem vai presidir, dirigir essas comissões de administração dos clubes, a meu exemplo, que sou um rotariano antigo, como você sabe, já fui instrutor de assembleias e tudo, mas foi uma experiência extremamente de aprendizado para mim e acredito que tenha sido para todos os outros. E por conta disso eu lhe parabenizo pela felicidade, pelo conteúdo, pela felicidade de exposição e pela maneira agradável como você tratou do tema. Muito obrigado em meu nome e, se ninguém mais falar, em nome de todos os presentes. Muito obrigado, Horácio. Muito obrigado mesmo. Então, dou uma boa tarde para todos. Eu vou voltar no encerramento, onde eu acho que vai ser uma tarde muito agradável. Então, um bom proveito para todos. Ainda tem algumas salas abertas no começo da tarde, mas 4 horas é importante. 4 horas da tarde vai ser importante para a nossa confraternização. Quem não tomar vinho, que leve um suco de uva no cálice para brindar, porque vai
vai ser o nosso brinde de encerramento com uma agradável apresentação de Geraldo Maia. Geraldo Maia, eu acho que eu o conheci no Colégio Nóbrega. Ele hoje foi finalista lá do The Voice Mais, e deve ser um fim de tarde muito agradável. Boa tarde a todos. Boa tarde e muito obrigada pela palestra, viu? Muito eficiente. Muito obrigado. Boa tarde, Otávio. Muito obrigado. Parabéns aí pela palestra. Obrigado a todos. Tchau. Boa tarde, boa sorte. Boa tarde. Oi, Bia. Tudo bom?